Ansiedade e espiritualidade, como encontrar serenidade em família. Como a ansiedade é uma doença psicossomática, quando levada de forma muito intensa, nós vamos primeiro definir o que vem a ser saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde foi definida em mais ou menos 1948 pela OMS, um estado de completo bem-estar mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então essa é uma definição do mundo material dado pela área médica. Mas o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, na questão 95, define saúde da seguinte forma: para o homem na terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma. Então vamos entrar agora no tema, transtornos de ansiedade. A medicina terrestre define transtorno de ansiedade da seguinte forma: a ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça, enquanto o medo tem um objetivo definido. A ansiedade é uma emoção difusa voltada para o futuro. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasias diversas, cenas temidas. Os principais transtornos de ansiedade são síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno. Nós falamos de uma coisa muito importante. No estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos e fantasias. Então nós estamos falando aqui, nós estamos começando a definir o que vem a ser doenças psicossomáticas, porque são doenças que afetam ao corpo ou não, mas cuja origem está na nossa mente. Por isso que nós devemos, espíritas que somos, conhecedores que somos da imortalidade da alma, nós precisamos começar a nos entender, começar a nos conhecer, procurarmos através de uma análise profunda o nosso autoconhecimento, porque assim nós começaremos a verificar onde a nossa mente está influenciando na nossa vida e de como. Qual é o foco central da nossa mente? No livro Superando a Ansiedade, inclusive da nossa irmã que falaria ontem à tarde, mas por problemas de saúde não pôde aqui estar, ela tem um livro muito interessante intitulado Superando a Ansiedade. Eu dei uma lida nesse livro a semana passada e eu peguei um ponto do livro que eu achei muito interessante para nós analisarmos como superar a ansiedade. Naturalmente, envolvido pelo turvelio das preocupações diárias, muitas vezes sucumbes a angústias que te assola a alma despreparada para aproveitar as radiantes oportunidades que te surgem a cada instante. Ou seja, nós ficamos tão preocupados com as possibilidades que acontecerão e a nossa mente começa a trabalhar numa intensidade tal, pensando nas possibilidades que poderão acontecer, e nós nos esquecemos do hoje e do agora. E olha como é que Eulália trata isso. Atormentado em prever e precaver para o dia de amanhã, passa o hoje, sob efeito de potente anestesia, sem conseguir vivenciar o momento mais oportuno, que sempre é o agora. Meus irmãos, nós não temos como agir no futuro, nós não temos como mudar o nosso passado. O momento de trabalharmos o nosso progresso espiritual é o agora. Então nós precisamos entender isso, e nós precisamos entender que o nosso futuro vai depender das atitudes que nós tomarmos agora. Por isso vamos focar a nossa vida no que nós estamos fazendo agora. Nós não podemos começar a nos preocupar com coisas do futuro. Nós começamos a trabalhar para que as coisas do futuro ocorram de conformidade com a nossa expectativa.
Nós não podemos ficar de forma ansiosa, fazendo 1000 suposições se as coisas darão certo ou não. Ou seja, nós temos um medo difuso porque nós não sabemos identificar quais as possibilidades do futuro. O medo é muito objetivo. Eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de sair de Itumbiara. Agora, a ansiedade é um medo difuso. Nós não sabemos o que é, e isso nos torna ansiosos. Isso tem muito a ver com o quê? Se nós analisarmos a nossa trajetória de espírito, todos nós temos no nosso profundo consciente a certeza de que iremos vivenciar experiências complexas, experiências complicadas, que às vezes falhamos no passado. Porque nós sabemos que para superarmos os nossos problemas e progredirmos espiritualmente, nós precisamos superar problemas do passado. E a expectativa de vivenciar alguma dificuldade que temos medo, cria anseio em nossa mente e nós começamos a esquecer de trabalhar ativamente para o nosso progresso espiritual. Queridos amigos e amigas, irmãos que acompanham pelo canal 2 da Web Rádio Fraternidade, estamos ao vivo em Itumbiara, Goiás, na 12ª Semana Espírita, valorizando a família. O computador deu uma travada aqui, coisa de tecnologia. O irmão do John não está aí para ajudar a gente, porque ele é especialista nisso. Neste momento o palestrante está fazendo algumas configurações do seu notebook. Uma apresentação em PowerPoint que irá fazer para ministrar sua palestra aqui ao vivo. Logo mais teremos Jacobson Santana Trovão, logo após a palestra. O Espiritismo, acima de tudo, é um processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos, diz-nos Emmanuel. E nós precisamos entender isso, como o Espiritismo pode nos auxiliar nas doenças psicossomáticas, que tanto transtorno traz às nossas vidas, e às vezes passamos uma vida ou várias vidas tendo problemas emocionais, não superando-os e perdendo oportunidades valiosas de trabalho. No livro Obras Póstumas, quando, no final do livro, bem no final do livro, o codificador da doutrina, Allan Kardec, diz o seguinte, numa mensagem recebida em 25 de 4 de 1866. Quando aproxima-se a transformação do planeta para planeta de regeneração, diz Allan Kardec, é como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios multiplicarem numa proporção inaudita até em crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens
que serão antes da morte, riscado no mundo dos vivos. Aí estão os verdadeiros sinais do tempo. O que é riscar do mundo dos vivos mesmo antes da morte? É exatamente um processo de alienação mental levado por doenças psicossomáticas. E no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, o benfeitor Emmanuel fala sobre enfermidade, dizendo que ninguém pode dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância para o corpo físico. Os pensamentos sombrios adoecem o corpo, são e agravam os males do corpo enfermo. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós voltamos a falar da necessidade que temos de cuidarmos da nossa saúde mental. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que estamos fazendo das oportunidades grandiosas que Deus nos permite de uma encarnação? Nós precisamos nos lembrar sempre, para nós nos conhecermos, nós precisamos sempre estar lembrando de 5 questões importantíssimas em nossas vidas. Nós precisamos lembrar o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e por que estamos encarnados na Terra. Quando nós fazemos essas questões sobre nossas vidas, nós começamos a analisá-la de forma mais ampla, criando mais possibilidades e mais perspectivas para nós mesmos, ou seja, o que somos. Nós não podemos nos esquecer jamais de que nós somos espíritos imortais. De onde viemos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Para onde vamos? Atingiremos um dia um estágio de espíritos puros. Por que sofremos? Nós sofremos na Terra exatamente os equívocos cometidos no passado. Está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, quando Allan Kardec trata das penas futuras, dizendo que todo mal cometido traz as consequências a ele inerente, assim como todo o bem que fizermos será levado em conta a nosso favor. Então nós precisamos analisar isso para que possamos superar esses problemas. Vocês imaginem se nós que somos ansiosos, se nós analisarmos que somos espíritos imortais, imaginem que nós vamos passar a imortalidade sendo ansiosos. Nós vamos passar a imortalidade pensando em possibilidades futuras e nunca realizando aquilo que nós temos que realizar, nunca cumprindo os nossos compromissos com os nossos parceiros, com a nossa família, tão importante em nossas vidas, e vamos falar sobre a família um pouco mais à frente. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos traz uma explicação muito importante a respeito da mente, porque, conforme eu disse, tudo na nossa vida, todas as doenças psicossomáticas têm origem na mente. E o benfeitor André Luiz traz, quando ele trata do tema centro coronário, centro cerebral, ele diz o seguinte: através do sistema talâmico, de projeção difusa dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra. Gente, isso é coisa da medicina, e quem for da área médica entende isso melhor que eu, porque eu sou engenheiro, tenho um pouco de dificuldade. Mas é interessante a forma que André Luiz coloca para nós entendermos o quão importante é a nossa mente e o quanto nós devemos ter o cuidado através do orai e vigiai para ver o foco que estamos dando em nossas mentes. E ele diz o seguinte: verte o pensamento, o fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro, por intermédio de impulsos repetitivos,
toda a região cortical e as zonas psicosomatosensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmo biológico. Gente, essa informação de André Luiz é para nós extremamente valiosa, mais especificamente quando tratamos de doenças. Porque conforme o Emmanuel fala, né? Emmanuel falou, a mente doente agrava as doenças ou cria novas doenças. Agrava o corpo são, agrava as doenças existentes e adoece o corpo são. Então, aqui nós vemos por quê. Porque nós, através da nossa mente, nós emitimos essa secreção. O que acontece na realidade? Nós pegamos parte do fluido cósmico universal e, através da nossa mente, nós trabalhamos esse fluido cósmico universal e criamos a nossa psicosfera. E essa psicosfera influenciará tanto no nosso corpo perispiritual quanto no nosso corpo físico, pois eles estão ligados molecularmente. Para em seguida, depois de influenciar todo o nosso cosmo biológico, todo o nosso corpo físico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico, da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico. Ou seja, a nossa mente, através da manipulação dos fluidos cósmicos universal, através de tudo isso, nós criamos, através do processo consciente, qual o tipo, qual a qualidade e qual a aplicação do fluido que nos envolve. Isso é muito interessante e é muito importante de analisarmos. Por isso é que nós não podemos e não devemos, em hipótese alguma, ficarmos durante tempo longo magoados com algo. Nós precisamos trabalhar o perdoai uns aos outros, perdoai a si mesmo. Nós não podemos ficar com mágoa, nós não podemos ter ódio em nossos corações, porque isso vai fazer com que a nossa mente transforme esse halo psíquico ou psicosfera em coisas doentias. E essas coisas doentias, somatizadas com pensamentos de espíritos que comungam da mesma ideia de destruição, a mesma ideia de ódio, a mesma ideia de desânimo, e faz com que isso torne o foco das nossas vidas, porque olha como André Luiz, fluxo incessante da nossa mente. Por isso, meus irmãos, nós não podemos esquecer nunca do orai e vigiai. Quando o nosso pensamento começa a se descambar, vamos assim dizer, para coisas ruins, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do seu exemplo, para que possamos superar isso mais rapidamente, para que nós não nos demoremos nesses pensamentos destruidores, para que nós possamos aproveitar, meus irmãos, da preciosidade que é o tempo que é patrimônio divino disponibilizado para que nós possamos realizar no plano carnal determinadas atividades. Não percamos tempo com pensamentos ruins, porque eles prejudicam sobremaneira a nossa vida espiritual e mais a nossa vida física. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma coisa em mente. Nós precisamos, nesses momentos difíceis que estamos atravessando, quando Allan Kardec, em 1866, nos alerta a respeito de suicídios, a respeito de homens vivos ainda riscados da vida, nós precisamos ter uma coisa, nesses momentos difíceis, precisamos cuidar da integridade psíquica. Não podemos nos deixar levar pela ansiedade, pela incerteza do futuro. Nós precisamos então, meus irmãos, muitas vezes lembrar que a ansiedade está vinculada na
pressentimento de vivenciar, conforme disse, experiências que falimos no passado. Mas para que nós possamos vivenciar experiências que falimos no passado e tenhamos êxito, necessário se faz que nós nos preparemos agora. E a forma de nós nos prepararmos agora é nós fazermos a nossa renovação mental. E olha o que Emmanuel fala para que nós renovemos a nossa mente. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que fazem acompanhar do suicídio indireto. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Estudo nobre. A literatura espírita é farta. Se nós entendermos as obras básicas para desenvolvermos em nós a fé raciocinada que Kardec nos leva, nós iremos, juntamente com ela, acreditarmos mais na vida. Porque é através da fé que nós vamos entender as bem-aventuranças faladas por Jesus. É através da fé que nós vamos adquirir uma confiança de nos entregarmos a Deus. Porque o que nos leva à ansiedade, meus irmãos, muitas vezes, é porque existem coisas que não dependem da nossa vontade, da nossa capacidade de resolver. Existem coisas que dependem de nós fazermos. Existem certas coisas que não dependem de nós. Vou citar um exemplo. Nós estamos navegando numa nave chamada Terra a mais de 1000 km/h. Algum de vocês controla essa velocidade? Não. Porque quem controla tudo isso, quem controla o universo é Deus. Isso não está na nossa alçada. Nós não devemos nos preocupar com o clima da Terra, porque isso não está na nossa alçada resolver. Nós devemos preocupar sim com a nossa parte, que é evitarmos a poluição, é termos o cuidado com as coisas, mantermos as coisas limpas, fazer o que nos compete. Mas nós não conseguimos fazer chover, não nos compete. Então nós não podemos ficar ansiosos com o que não nos compete. E a ansiedade muitas vezes, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós queremos fazer as coisas que competem a Deus e os benfeitores espirituais sob as suas ordens, e esquecemos de fazer aquilo que nos compete, que é buscarmos a nossa transformação íntima, é buscarmos através do estudo nobre e do serviço constante, buscarmos a nossa transformação para tornarmos-nos espíritos regenerados. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala sobre as revelações gradativas, dizendo o seguinte: até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidade, na senda das revelações espirituais. Os milênios, com suas experiências consecutivas e dolorosas, preparam os caminhos daqueles que vinham, não somente com a palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Então nós temos, analisando a história, as coisas acontecendo de conformidade com a programação do alto. Nós não participamos da elaboração do desenvolvimento do nosso planeta, mas nós podemos contribuir hoje para que o processo de transição planetária possa ser menos doloroso, possa ser menos sofrido. Como podemos contribuir? Mudando a nossa psicosfera,
Porque a psicosfera do planeta Terra é o somatório de todas as psicosferas dos espíritos que nela habitam. E se nós dermos a nossa contribuição, somada com a contribuição do próximo, somada com a contribuição da família, nós haveremos de acelerar o processo da transição para adentrarmos um planeta de regeneração mais rapidamente e sermos felizes ainda nessa encarnação. Nós precisamos instalar em nossos corações a regeneração, porque para vivermos num planeta de regeneração, nós devemos estar habilitados a tal. No livro Introdução do Nosso Lar, quando Emmanuel fala de uma forma muito interessante sobre espiritualidade, ele diz o seguinte: guarde a experiência dele no livro da alma. O que Emmanuel quis dizer? Guardar a experiência que André Luiz teve no livro da nossa alma. André Luiz, que foi médico na Terra, passou pela vida, fez algumas coisas boas, mas equivocou-se muito, desencarnou, foi para o umbral. Não vou falar sobre nosso lar, senão vamos ficar aqui uma semana falando sobre o tema, mas só para reviver a vida de André Luiz, que está no livro, está no filme. Então nós precisamos guardar na nossa alma, porque ela nos diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas preciso saber aproveitá-la dignamente. Nós precisamos saber aproveitar dignamente o tempo disponibilizado para nós nessa encarnação. Nós não podemos apenas nos apegarmos à existência humana. É preciso saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Quando ele fala que os passos do cristão devem dirigir-se ao Cristo, nós imaginamos que Cristo está lá na frente, de braços abertos, e nós devemos correr para abraçá-lo. Nós devemos imaginar assim, meus irmãos, que Cristo está de braços abertos nos aguardando, mas que os nossos passos sejam dados através da nossa transformação, através do nosso reajustamento às leis universais. E ele continua: devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Cristo, que é o nosso modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos. Quem o Espírito mais perfeito que há de servir de modelo e guia? Vide Jesus, é a resposta dos Espíritos. E que em nosso campo doutrinário, nós espíritas, nós precisamos em verdade de espiritismo, nós precisamos de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O que quis Emmanuel dizer com isso? Que nós precisamos muito mais de espiritualidade. Sim, nós precisamos de espiritismo para conhecermos a doutrina dos espíritos, conhecermos o mundo espiritual e a relação que existe entre mundo espiritual e mundo corporal. E quando nós entendemos essas verdades eternas, nós precisamos praticar a espiritualidade. Nós precisamos entender que nós precisamos vivenciar o aprendizado que a doutrina dos espíritos traz para nós. Porque quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós lembrando de Jesus, nós vamos entender que precisamos aprender a amar as pessoas. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Nós precisamos lembrar de Jesus na cruz, quando ele olha para o alto e diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E nós muitas vezes temos dificuldades de perdoar as pessoas mais próximas de nós. Nós temos dificuldade de perdoar nossos familiares, porque nós queremos que os nossos familiares pensem e ajam como nós pensamos e agimos. Mas nós, por mais conhecimento que tenhamos na terra, nós não somos donos da verdade absoluta, porque a verdade absoluta pertence a Deus. E a verdade absoluta nós vamos adquirindo à medida que nós vamos tornando-nos espíritos puros. Então nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a conviver com os nossos familiares. Nós precisamos lembrar quando Jesus disse para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Então, no nosso convívio familiar, meus irmãos, nós devemos procurar servir nossos familiares e não exigir que sejamos servidos, seja qual a posição hierárquica que ocupemos em nossa família. Porque quando nós analisamos a família, ela tem uma hierarquia mais ou menos estruturada e nós precisamos respeitá-la. Mas todos nós devemos lembrar que o governador do planeta Terra, Jesus Cristo, encarnou no nosso planeta de forma humilde para exemplificar para nós o que é ser humilde. Nasceu na manjedoura e trouxe a mais linda e bela mensagem que temos até hoje na vida, que é a lição do amemo-nos uns aos outros. E além de nos ensinar sobre o amemo-nos uns aos outros, ele exemplificou tudo isso. Então, meus irmãos, nós precisamos praticar a espiritualidade, porque quem trabalha no bem não tem tempo de ser ansioso. Precisamos, então, desenvolver em nós 3 virtudes divinas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de José, um espírito protetor. É meu xará, mas eu não tenho nada de espírito protetor. José é aquele espírito nobre que trouxe a belíssima mensagem: fé, mãe da caridade, mãe da esperança e da caridade. Então nós precisamos desenvolver em nós essas 3 virtudes divinas. Nós precisamos ter fé, conforme eu disse, mas fé não é simplesmente crença em Deus. Fé é nós nos entregarmos a Deus naquelas coisas que não nos compete realizar. É termos uma relação de confiança com Deus, porque através dessa relação de confiança com Deus é que nós vamos ter esperança. Porque se nós não tivermos esperança, de que vale a nossa vida? Se nós não tivermos a certeza de que seremos um dia espíritos felizes, por que vale sofrer na terra? Por que vale lembrar quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então a fé nos leva à esperança de que as bem-aventuranças nos tornarão espíritos puros e espíritos felizes. E juntamente com isso, nós precisamos do quê? Da caridade. Da caridade, que é a prática do amor. É o amor em movimento, é nós entendermos o amor de Deus, é nós entendermos a grandeza que é a vida e colocarmos em prática este amor através da caridade. E muitas vezes nós pensamos, caridade é eu juntar algumas cestas básicas e distribuir no Natal. Isso também é caridade. Mas a caridade maior que nós devemos fazer, meus irmãos, é a caridade do relacionamento. É nós respeitarmos as diferenças que existem entre as pessoas. Porque cada um de nós, encarnados no planeta Terra, temos objetivos específicos. Calci disse isso ontem, Marcos disse isso ontem. Cada um de nós somos individualidades únicas no universo. E cada um de nós deveremos vivenciar determinadas experiências para que nós possamos superar equívocos do passado e adquirir conhecimentos e virtudes para ampliarmos o nosso patrimônio espiritual. Nós não podemos pensar que a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, pensem como nós. Cada um está num determinado degrau evolutivo e naquela existência necessita de coisa específica para ela. Vamos aprender a respeitar isso. E quando nós aprendemos a respeitar isso, a convivência fica mais fácil. E se mesmo assim a convivência estiver difícil, vamos lembrar de Allan Kardec, em Obras Póstumas também, quando ele diz o seguinte: quando os problemas começam a atormentar minha vida, eu me coloco na posição de espírito. O que é colocar na posição de espírito? É eu olhar a vida de uma forma mais ampla, não limitar a minha visão no período temporal de berço-túmulo. É eu lembrar que sou espírito imortal e que determinada contrariedade que estou sofrendo neste momento
que diferença fará na minha vida daqui a 100 anos? E quando nós colocarmos-nos na posição de espírito, nós veremos que as vicissitudes materiais passam por nossas vidas sem nos afetar. E com isso nós podemos usar o nosso presente para realizarmos aquilo que compete a nós fazer. Imagine vocês se Allan Kardec, que na época que viveu teve problema financeiro, teve problema familiar, porque a família não aceitava, ele fazia parte de uma família de magistrado, na área de advocacia, e foi formar em pedagogia. Então, ele teve problemas enormes. Se ele ficasse angustiado com a enorme tarefa que ele deveria realizar, talvez ele não tivesse conseguido fazê-lo com tanta propriedade como fez, legando-nos essas informações valiosas para o nosso crescimento espiritual. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fé. Ter fé está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com o que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, fé raciocinada. Não admitais a fé sem comprovação, filha da cegueira. Amai a Deus. Vamos aprender a amar a Deus, mas vamos entender por que devemos amar a Deus. Nós devemos amar a Deus por vários motivos, mas um deles está na resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa de todas as coisas. Nossa criação devemos a Ele. E entendendo isso, nós vamos entender por que nós devemos amar a Deus. Porque nós devemos crer nas promessas, mas sabendo por que nós precisamos crer nessas promessas. Por que nós precisamos acreditar que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos? Porque nos levará a uma condição de espíritos sintonizados com as leis de Deus. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo, numa resposta belíssima ao questionamento que Kardec faz a respeito da vida futura, Paulo apóstolo diz, entre outras coisas, o seguinte: a diversidade gravitar à unidade, e para isso 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência. E 3 coisas lhe são empecilho: o ódio, a ignorância e a injustiça. O que quis Paulo dizer com isso? Gravitar à unidade. A diversidade gravitar à unidade. Somos nós, gravitarmos à unidade que é Deus. E para que nós possamos gravitar à unidade que é Deus, nós precisamos desenvolver essas 3 coisas em nós. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a ser justo. Ser justo é fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E é ter ciência, que é o conhecimento. Nós precisamos conhecer de tudo para entendermos a grandeza que é o universo, para que possamos estar gravitando Deus. E entendendo isso, a vida vai se tornando mais fácil, porque nós entendendo isso, nós saberemos que um dia chegaremos à condição de espíritos puros e seremos perfeitos. Então, meus irmãos, não podemos nos esquecer disso. Agora nós vamos falar um pouco sobre o tema da Semana Espírita, que é a valorização da família. O lar é o sagrado laboratório onde se deve colocar em primeiro momento a prática dos ensinos recebidos. Saibam valorizar o ambiente doméstico, mantendo vossas mentes voltadas para o trabalho no bem. Isso foi uma mensagem recebida na quinta-feira passada no nosso trabalho mediúnico, e dentre outras coisas, o Espírito falou sobre lembrando-nos dessa importante missão do nosso relacionamento familiar. Todos assim, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala sobre família no capítulo 12. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria
que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, mas nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar isso. Ontem, Calci falou com muita propriedade sobre os vários tipos de relacionamento familiar. Então, nós precisamos entender isso aqui, que nos nossos lares familiares, nós vamos vivenciar os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Ou seja, as experiências felizes que tivemos no passado, nós trazemos isso no nosso patrimônio espiritual, assim como trazemos também os clichês inquietantes que estão gravados na memória do nosso perispírito que nós precisamos desfazer. E a esses clichês, nós sabendo que precisamos desfazê-los através de vivenciar o problema novamente e através do estudo, do trabalho, através do sacrifício, da paciência e humildade, nós precisamos superar esses problemas para desfazer esses clichês que estão gravados, conforme diz Emmanuel, na memória do destino. E a memória do destino está no nosso perispírito. Então, essa é o momento da prova maior e nós precisamos nos preparar através do conhecimento e através da fé, da esperança e da caridade, nós desenvolvemos em nós um trabalho de sacrifício, de paciência e humildade, para olharmos nossos irmãos de caminhada com mais amor. Nós não precisamos em nossas famílias criar coisas tipo competição. Quem é mais importante no grupo familiar? É o pai ou é a mãe? É o avô, a avó, o filho? Não existe competição. O que existe, meus irmãos, é cada um participando no dia a dia da família, dar a sua contribuição, fazer aquilo que lhe compete fazer. Ao filho compete honrar pai e mãe, está lá nos mandamentos. Aos pais compete evangelizar seus filhos, está lá no Evangelho. O que fizeste aos filhos que te confiei? Então nós precisamos entender tudo isso, para que nós possamos trabalhar na nossa família um movimento de humildade, de paciência, para desenvolvermos o amor. Porque à medida que nós vamos adquirindo a confiança, à medida que nós vamos vivenciando o amor, nós seremos mais felizes e viveremos mais harmonicamente. Para enfrentarmos aquelas vicissitudes que Kardec falou naquela mensagem de 1866, onde nesse momento difícil de transição, suicídios, por quê? A sociedade médica está mostrando de uma forma clara e inequívoca que as doenças psicossomáticas estão vindo numa velocidade intensa, um número de pessoas sofrendo em função disso. E se nós analisarmos o comportamento familiar de hoje, nós vamos entender um pouco sobre isso. Porque nós, seres humanos, nós vivemos, Calci falou isso ontem, para compartilhar. Nós vivemos compartilhar porque nós somos seres sociais. E nós estamos tornando-nos cada vez mais seres individuais. Hoje nós temos dificuldade na convivência familiar, haja vista o seguinte: os lares hoje em dia, o que acontece? Os pais com televisão, computador no quarto, os filhos com televisão, computador no seu quarto, cada um fica no seu quarto vivendo de forma individual, de forma isolada. E nós não passamos a compartilhar os nossos problemas uns com os outros. E é através do compartilhamento que nós vamos aprendendo. É através da somatória de experiências que cada um já viveu, é que nós vamos enriquecendo o nosso patrimônio espiritual. Por isso a importância que todos nós sabemos de que deve existir o culto do Evangelho no lar, porque é um momento ímpar
onde a família se reúne para falar de Jesus dentro do lar. À custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Obrigado. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Olha aqui o que Emmanuel nos fala. À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais. Se nós estávamos com reflexos espirituais doentios, através de novos recursos nós vamos mudar os nossos reflexos espirituais. Para o quê? Para anularmos os efeitos das nossas condutas anteriores. É assim, é que nós limpamos da nossa memória perispiritual, é assim que nós limpamos as manchas que estão como que fotografadas no nosso perispírito dos equívocos do passado. Paciência, humildade, trabalho. Muitas vezes nós pensamos assim, puxa vida, mas é tão difícil evoluir, é difícil mesmo. Porque para nós tornarmos espíritos perfeitos, nós precisamos nos esforçar. Quando nós encarnamos e queremos algum objetivo na nossa vida, muitas vezes nós estudamos durante anos a fio, formamos-nos em médico, engenharia, pedagogia, tantos cursos. Com qual objetivo? Para que nós possamos ter uma condição social melhor, para que nós possamos entender melhor a vida através do estudo. Existe um esforço. Como é que nós vamos querer evoluir espiritualmente sem esforço? Nós precisamos sim trabalharmos duro, nós precisamos aproveitar o tempo, nós precisamos nós precisamos usar a nossa vontade, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para conseguirmos ampliar as nossas vidas. A constituição familiar é um projeto coletivo no qual os participantes no mundo espiritual se propõem uma nova experiência no mundo carnal, visando reajustamentos e aquisições de virtudes a caminho da perfeição. Todos com responsabilidades para o êxito do projeto, e a possibilidade de falhar nos compromissos gera muitas vezes a ansiedade. Sim, projeto de encarnação é projeto coletivo, é projeto de reajustamento, é projeto de aprendizado. Muitos espíritos, e a literatura de André Luiz fala isso com muita propriedade. Espíritos se reúnem no mundo espiritual e projetam as suas novas encarnações. E muitas vezes, quando nascemos, nós esquecemos esses projetos. Segunda-feira eu estava conversando com um palestrante que faria palestra na nossa casa espírita, e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. O mundo de hoje, ele é muito sedutor. O mundo é muito competente em desviar as nossas atenções, em desviar o foco de nossas vidas, porque nós nascemos com objetivos pré-estabelecidos para reajustamentos e aprendizado, conforme disse, e muitas vezes levados pela sedução do mundo, levados pela vaidade e pelo orgulho, nós esquecemos o nosso foco principal. Por isso nós precisamos diuturnamente lembrarmos-nos de São Agostinho: conheça-te a ti mesmo. Fazer como Santo Agostinho fazia todos os dias, fazer uma avaliação do que ele fez, se ele fez todo o bem que podia ter feito. E nós precisamos fazer uma análise: eu estou realizando aquilo que me compete nessa encarnação? Se a nossa consciência estiver nos incomodando, se a ansiedade começar a fazer parte das nossas vidas, tenhamos a certeza que nós estamos nos desviando um pouco da nossa rota. E preciso seja que nós voltemos, através do orai e vigiai, através de pedir aos benfeitores nos dê força para que possamos superar nossas fraquezas, que nós possamos voltar no trilho, no caminho do bem.
E nós precisamos lembrar de uma coisa, de evangelização. Muitas vezes nós pensamos que evangelização é sempre aquela de levarmos o nosso filho para a escola de evangelização, e isso com certeza é fundamental para quem quer mudar. Porque se nós analisarmos a vida, nós encarnamos e trazemos um patrimônio espiritual, conforme disse, mas esse patrimônio espiritual está adormecido, e é através da evangelização que nós vamos colocar naquele espírito encarnado novos valores, que na frente ele poderá usar nas suas decisões, porque nossas vidas são feitas de decisões. Nós temos nossa vontade e o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é do tamanho do nosso entendimento e da nossa compreensão. Nós precisamos, então, ampliar as opções de livre-arbítrio da criança, para que ela possa, ao crescer, quando todas as tendências do seu espírito começar a voltar à tona, ela ter a contrapartida do amor que recebeu na sua infância, a contrapartida da evangelização, para que ela possa medir as duas coisas e tomar a sua decisão. Mas evangelização também, nós precisamos pensar que precisamos evangelizar o nosso espírito imortal. Nós precisamos entender isso, e no estudo constante dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais, no conhecimento das verdades que libertam a consciência dos grilhões do passado. Eu tenho quantos minutos ainda? 5? Só? Rapaz, o tema é muito interessante. Eu vou então, para finalizar, eu vou falar de uma experiência equivocada, de um espírito que vivenciou há mais de 100 anos, está narrada no livro Reportagens de Além Túmulo, de Humberto de Campos. E essa história, ela vem fortalecer exatamente a necessidade que nós temos da evangelização dos nossos espíritos, da evangelização dos espíritos em tenra idade. Então diz o seguinte, Humberto de Campos: empolgados pela luz da liberalidade da doutrina consoladora, a doutrina dos espíritos, sem aderirem aos sentimentos de Jesus, costumam andar embriagados em enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhes situam a vida. Desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, com grave dano para o futuro do grupo familiar. Isso que Humberto de Campos falou aqui, gente, é de nós repensarmos. Desinteressar da educação dos filhos mais tenros, com grave dano para o grupo familiar. E olha o que acontece. O Eterno proporciona o doce licor. Humberto de Campos é um escritor fantástico. O Eterno proporciona o doce licor do esquecimento às almas culpadas ou oprimidas, e mandou que se criasse os períodos da infância e da juventude na terra, a fim de que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura, da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência retilínea no porvir. Olha aqui, meus irmãos. Ele fala de uma forma muito clara e muito intensa. Ele fala que o Eterno proporcionou o doce licor do esquecimento e determinou os períodos da infância e da juventude para que os senhores do lar se valham do ensejo para a divina semeadura da bondade e do amor, visando a consciência retilínea do porvir. Então, meus irmãos, o que aconteceu na realidade é que André, porque o tema aqui intitula O Drama de André. E o que aconteceu com André? Ele vivenciou a doutrina dos espíritos, participava ativamente, mas ele era um filósofo, ele era mais preocupado com a filosofia, e teve em sua família, recebeu 2 filhos, casado, 2 filhos, e sempre era chamado
para trabalhar a educação dos seus filhos. E ele dizia, 2 pequeninos, eles diziam que problemas religiosos cheiram catecismo e não se preocupou, apesar de espírita, não se preocupou com a evangelização de seus filhos, e ele recebeu Léo e Oscar. Vou resumir a história porque o nosso tempo é curto. O que aconteceu é que os filhos cresceram. André tinha um comércio na época, ele tinha uma vida relativamente tranquila do ponto de vista material. Mas certa feita ele estava chegando em sua casa e quando adentrou porta adentro do seu lar, ele encontrou os seus 2 filhos batendo na sua esposa, ou seja, os filhos estavam batendo na sua mãe. André resolveu o problema e quis expulsar os filhos de sua casa. A mãezinha, levada pelo sentimento, pediu, não, vamos superar, vamos deixar passar as coisas. André, com muito custo, permitiu que os filhos continuassem em sua residência, mas o tempo passou e certa feita os 2 filhos foram pegos roubando. A polícia prendeu as crianças. André não suportou isso e usou do que tinha com advogados para libertar seus filhos, mas expulsou seus filhos de casa. Triste com esses acontecimentos, André fez o quê? Vendeu tudo o que tinha, apurou recursos e mudou de localidade. Mudou para outra cidade e expulsou seus filhos e nunca mais conviveu com seus filhos. Adquiriu outro negócio em outra cidade. Quando estava retornando, certo dia em sua casa, ele verificou que existia um ladrão dentro do seu lar. Pegou o revólver e atirou nas costas do ladrão. Quando ele foi ver, era seu filho mais novo, era o Léo. Ficou desesperado porque ele havia matado o seu filho, porque ele não sabia, ele tinha visto de costas e não tinha visto que era seu filho e matou o seu filho. Então, meus irmãos, olha que coisa sofrida. Mas como ele não quis identificar que era um ladrão que ele havia matado para se defender da justiça, foi preso por ter cometido assassinato. Gastou valioso dinheiro para sair da prisão. A mãe desesperada desse ínterim desencarnou. André ficou sozinho, vendeu tudo que tinha, gastou com advogados e começou a andar como andarilho, vivendo da bondade das pessoas. Certo dia, quando ele precisou atravessar um riacho, e ele andava com a sacola de couro e dentro tinha algumas coisinhas que ele havia ganho das pessoas, algum dinheirinho. Tinha um senhor, um barqueiro, e falou, entre aqui, vamos atravessar. E o barqueiro de olho naquela bolsa de couro de André. Quando André entrou no barco, viu aquele homem que estava de costas para ele e falou assim, se meu filho Oscar hoje deve ter a idade deste homem, aproximadamente. E foi. Estava chovendo um pouco, quando chegou no meio do rio, correnteza forte, o barqueiro de olho naquela bolsa de couro, puxou a bolsa, jogou o velho no riacho, e o velho, quando viu aquilo, entendeu, e ele disse, morra, velho, a água nunca poderá dizer nada. Quando ele ouviu aquela voz falou, Oscar, é você, meu filho? Assim termina o drama de André nessa existência. Não evangelizou seus filhos, não deu a ele os conhecimentos da espiritualidade. Os filhos trouxe o patrimônio espiritual equivocado de outras existências, e como não tinha opção de escolha nos seus livre-arbítrios, tornaram-se marginais novamente. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos enriquecer o nosso patrimônio espiritual através do conhecimento da doutrina libertadora de consciências. Nós precisamos evangelizar os espíritos imortais para que possamos superar tudo isso. Então nós precisamos lembrar que temos 2 coisas para realizar isso. Nós temos a nossa vontade e temos o nosso livre-arbítrio. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governa todos os sensores da ação mental. Nós falamos no início da nossa fala que as doenças psicossomáticas têm origem na nossa mente e a nossa vontade governa todos os setores da ação mental. Nós precisamos
agir com a nossa vontade, aliada ao nosso livre-arbítrio, ampliado pelos conhecimentos espíritas, para tomarmos as decisões mais adequadas para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos praticar a espiritualidade, para que nós possamos realmente usarmos de tudo isso que aprendemos para termos um novo futuro. Que Jesus nos abençoe, para que nós possamos entender a grandeza da doutrina dos Espíritos na ação transformadora e libertadora de consciências. Obrigado a todos pela atenção.